Bom dia, 12 de abril de 2024, sexta-feira. Hoje eu quero falar sobre a bendita palavra, o instrumento da nossa transformação. Sem a palavra, nada acontece. Então, eu vou citar primeiro 2 Timóteo 3, 16 e 17. A palavra diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, é um livro. Deus usou 40 homens em torno de 1.600 anos, homens com diferentes vocações, chamados, diferentes épocas, diferentes situações, a maioria deles israelitas, pessoas ungidas para fazer esse trabalho de gravar aquilo que Deus queria que fosse gravado para o homem, amém? Então a Escritura, ela é toda inspirada por Deus, não é uma obra de homens, é uma obra de Deus através de homens. E para que não ficasse canalizado, né, numa pessoa, né? Porque o mormonismo está baseado numa pessoa. O adventismo está baseado numa pessoa, Ellen White, né? Joseph Smith, Ellen White. O islamismo está baseado numa pessoa, né? Que é o Maomé. E aqui não, aqui nós estamos falando de 40 homens em épocas diferentes, de Moisés a João. Moisés escreve os primeiros 5 livros que formam a Torá, que é respeitada pelos judeus, né, como muito mais santa, né, mas a Bíblia toda é santa, é inspirada por Deus, soprada, é assim, ó, Deus preservou do erro. Então toda a Escritura é inspirada por Deus. E a Escritura é útil para que nós sejamos transformados. Ensino, fala o texto, repreensão, correção, educação na justiça. A justiça de Deus é conhecida pelas Escrituras. Então nós não podemos separar a vida do homem de Deus, da mulher de Deus, da Escritura. Se você não ama a Escritura, você não ama a Deus. Se você não examina as Escrituras, você não quer saber o que Deus pensa e você quer viver a sua vida do teu jeito, né? O cristianismo light e tem o cristianismo verdadeiro, né? E o verdadeiro não é religioso, não é cheio de regras, mas é cheio de vida, é cheio de transformação, amém? É a palavra que transforma e ela é útil, amém? E qual é o objetivo? Verso 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos continuar? Vamos continuar agora em Tiago, capítulo 1, versos 19 ao 25. Tiago era o irmão de Jesus, né? Irmão da carne. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir. Então você que está aqui me ouvindo, esteja pronto para ouvir, certo? Porque estou falando não de mim, mas estou reproduzindo a Escritura, né? Seja tardio para falar, sejamos prudentes no falar, não sejamos impulsivos e tardio para se irar, certo? Controle os vulcões, né, que vem no emocional, que é movido pela carne, né? Claro que tem a ira santa quando você vê algo muito errado, mas a ira santa não deve provocar agressividade, não deve provocar uma reação descontrolada, amém? Seja tardio para falar, tardio para se irar e pronto para ouvir, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. E agora, diante do fato que nós precisamos de transformação, porque ele está informando, né? Tem coisas em você que precisam ser tocadas, transformadas. Aí ele fala, portanto,
despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. A palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Mas como que ela salva? Lembra que Jesus falou? Se permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis os meus discípulos e conhecereis a verdade. Eu estou citando João 8, 31 e 32. E conhecereis a verdade vos libertará. Então, você ouve com mansidão e permanece, decide praticá-la, decide viver a palavra. E ele vai falar aqui, o Tiago não é fraco não, ele fala, tornai-vos, pois, verso 22, praticantes da palavra. Jesus fala, quem que me ama é quem obedece os meus mandamentos, quem cumpre na sua vida, quem vive o que eu estou falando, quem põe em prática, e se não consegue, precisa trabalhar a resistência, o que está de construção na minha alma que está resistindo o princípio, que está resistindo o aspecto. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, né? Enganando-vos a vós mesmos. Porque você ouve, você vai num culto, ouve um bom princípio e não pratica, não põe em ação, ele vai falar que você é como aquela pessoa que se contempla no espelho e se retira e logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera, aquele que põe em obras, né, atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, este será bem-aventurado no que realizar. Amém? Então, primeiro falo, a Escritura é toda inspirada e ela é útil para a educação, repreensão, correção, para colocar o homem perfeito diante de Deus. Então, é pela Escritura. A Sagrada Escritura que foi inspirada por Deus, toda ela foi inspirada por Deus, de Gênesis a Apocalipse, passando por todos os livros. É tudo para o nosso proveito e nós temos que saber extrair, né? Extrair da Escritura, tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento. E aí praticar o que nós recebemos por revelação, que aí é importante. Não é simplesmente uma instrução mental, mas por revelação, ela vem para o meu espírito e do meu espírito ela se torna vida. Amém? Isso é muito importante, porque Jesus falou na primeira tentação do diabo, né? Transforma essas pedras em pão, e Jesus falou assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra revelada que sai da boca de Deus. Eu sou sustentado, eu vivo pela palavra revelada, aquilo que de Deus veio para o meu coração através do meu espírito, e aí invade a minha mente, faz a renovação da minha mente. Então, é um processo global na minha alma, né? Ele tem que avançar no aspecto da revelação da palavra, seja qual for o aspecto, a palavra veio e imprimiu no meu coração a capacidade de ser como Jesus Cristo naquela área da palavra. A palavra faz o que ela diz que vai fazer. É como Jesus, como Deus fala em Isaías 55, né? A palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas prosperará naquilo que eu a designei. Ela vai prosperar, ela vai fazer essa obra. Hebreus 1:3 diz assim, que o Senhor Jesus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, você poderia me perguntar, mas por que essa palavra é tão poderosa? Por que ela é tão poderosa, meu Deus?
E eu vou te explicar em 2 textos para fechar a nossa meditação. O primeiro está em 1 Pedro 1:23. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. A minha palavra é a verdade, Jesus falou, né? As minhas palavras são espírito e vida, né? Conhecereis a verdade pela palavra. Mas na verdade Jesus se apresenta, né? Eu estou quase chegando lá, Jesus se apresenta. Eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a palavra revela Jesus, a essência de Deus, que é o verbo. A palavra é o verbo revelado. O verbo é infinito. Então essa palavra, ela revela o que tem que ser revelado para nós do verbo, que é infinito, que é onipresente, onipotente, onisciente, que é o Todo-Poderoso, que é maravilhoso e que nos amou e que se fez carne em Cristo Jesus, né? O verbo encarnou, o verbo se fez carne, o verbo tomou carne, o verbo recebeu um corpo para ser homem, morrer a minha morte, a tua morte, para nos dar a vida eterna e fazer a ponte de conexão com os céus. O verbo se fez carne, né? No princípio era o verbo. João capítulo 1, verso 1. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E nesse texto, 1 Pedro, capítulo 1, verso 22, diz: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros, ardentemente. Pois fostes regenerados, presta atenção, não de semente corruptível, mas de incorruptível mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pensa bem, semente eterna, incorruptível de Deus. A palavra é o esporá. A palavra é uma semente, ela é um óvulo, ela é uma semente feminina. A palavra é algo que é depositado no teu coração, que é depositado, que passa pelos teus ouvidos, pela tua mente e desce para o teu coração e alimenta então o teu ser. Mas ela sozinha é só uma semente, ela precisa ser fecundada pelo Espírito. O Espírito transforma uma palavra que é logos, que é de Deus, é a essência de Deus, em rema, palavra ativada e vivificada para ser implantada e incorporada no teu caráter, na tua personalidade, na tua vida. E aí você enxerga, você entende no Espírito, não por raciocínio, mas por revelação do Espírito, aquela verdade eterna que fazer parte da tua vida. Você recebe uma semente. E como você recebeu a Cristo Jesus, com a semente da palavra, o Espírito Santo te revelaram quem ele é e o que ele fez por você na cruz, assim também a tua santificação é assim, é de glória em glória, de palavra em palavra revelada no teu espírito, de poder em poder de Deus. A gente vai sendo transformado conforme a imagem e semelhança dele, Jesus Cristo, até que nós cheguemos à estatura da perfeita varonilidade, do varão perfeito, a perfeita varonilidade, a estatura de Cristo Jesus, homem perfeito. E Deus, então, nos destinou, nos predestinou, nos vocacionou e nos deu o propósito de sermos transformados para espelharmos ele na terra. Por isso que nós somos o corpo de Cristo, que espelha a Cristo Jesus. Aleluia! E depois ele completa dizendo: toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. A gente tem a nossa beleza na idade certa e depois começa a envelhecer, né? Seca-se a erva, cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Esta
é a palavra que vos foi evangelizada. Aleluia! E eu quero que você fique com isso. E quero que você entenda que isso é muito prático, mas é espiritual, é sobrenatural. As nossas transformações são quase imperceptíveis, são moveres de glória. Deus vai trazendo a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, o amor piedoso, o amor fraternal, o amor ágape perfeito sobre a nossa fé. E o Senhor quer fazer isso com a tua vida. Recebe essa palavra e se afeiçoe a esta palavra. Se afeiçoe, se agarre e busque como a tesouros escondidos, como ao garimpo da prata, e você saberá mistérios de Deus que Ele quer revelar para você. Que o Senhor te abençoe com essa palavra, em nome do Senhor Jesus.